Esse é o canal Sal e Luz, uma direção de Deus para a tua vida. Os professores e alunos, estamos novamente com a pré-aula da lição de jovens e desta feita estaremos na lição de número 8. E certamente Deus tem para nós o embasamento necessário para as nossas vidas e para a caminhada que nós precisaremos trilhar nessa terra de acordo com as suas orientações. É uma lição muito importante. O tema da nossa lição, vamos para cá. O tema da nossa lição é a consequência destruidora do prazer carnal. O texto do dia diz: Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Daniel 5, 26 ao 28. A síntese diz: o prazer carnal pode satisfazer momentaneamente, mas o seu fim é a destruição. É isso, prezados irmãos e amigos, que acontecerá na vida daqueles que se levarem pelo prazer destruidor em suas vidas. Os objetivos principais da nossa lição de hoje é, primeiro, compreender como se deu o banquete de Belsazar e o símbolo do hedonismo. 2, apresentar o relato do enigma da parede. E 3, aprender a respeito do cumprimento da sentença divina sobre o rei. Serão basicamente esses 3 objetivos que nós iremos traçar no vídeo de hoje, da lição de número 8. A introdução diz: após a morte de Nabucodonosor II, seu filho Evil-Merodach, segundo Jeremias 52, do 31 ao 34, assumiu o trono da Babilônia por um curto período. No entanto, ele foi assassinado por seu cunhado Neriglissar, que então assumiu o controle do reino. Após o reinado de Neriglissar, o trono passou para o seu filho Labashi-Marduk, que governou por apenas 9 meses antes de ser assassinado. Com sua morte, Nabonido, genro de Nabucodonosor, passou a reinar na Babilônia, fazendo seu filho Belsazar como corregente. Esse é o rei mencionado no capítulo 5 do livro de Daniel, responsável por organizar um banquete extravagante e depravado para 1000 dos seus nobres. Nesta lição, estudaremos sobre este episódio, que realça os perigos da busca pelo prazer e as consequências da indiferença para com as coisas santas. É isso que nós iremos aprender com o episódio ocorrido aqui no capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Certamente extrairemos lições importantíssimas para as nossas vidas diante da tomada de decisão desse jovem rei inexperiente e indiferente com as coisas sagradas do Senhor. O tópico primeiro diz: o banquete de Belsazar e o hedonismo. Subtópico 1 nos dirá: uma festa carnal e irresponsável. De forma irresponsável, Belsazar e seus convidados profanaram os utensílios sagrados da casa de Deus, enquanto seu pai, Nabonido, encontrava-se ausente da Babilônia. Há uma clara demonstração de confiança pelo rei Belsazar nesse festejo de luxúria e depravação com o sagrado. O texto de Daniel 5, versículo 4, vai enfatizar isso, quando diz: beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Prezados professores e queridos alunos, nós vemos agora o evento em que entrou esse rei
na situação em que ele estava, de tranquilidade aparente, de uma falsa aparência de bem-estar em sua vida, dizem os estudiosos, os historiadores, para que ele viesse fazer esta festa no seu reino. Os seus muros eram muito imponentes, eram muito fortes, e eles também tinham a segurança de 20 anos de suprimento e de alimentos necessários para o seu reino. Foi isso que trouxe na vida daquele rei jovem essa segurança falsa, essa tranquilidade aparente de segurança em sua vida, que fez com que ele viesse trazer no seu coração essa devassidão e essa atrocidade espiritual para a vida dos seus súditos. A situação em que envolveu esse rei, talvez tenha envolvido muitas vidas, quando chegam em uma situação de tranquilidade, de uma falsa tranquilidade, de uma aparência falsa de bem-estar, vem sobre as suas vidas uma tranquilidade momentânea e mentirosa. Precisamos ter muito cuidado com isto. Precisamos entender que a nossa vida, prezados irmãos, é sempre para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. E aqui nós vemos ele iniciando uma trágica trajetória para a sua vida, que desencadeará em uma situação difícil. O subtópico 2 diz, uma festa profana. Na semelhança de Belsazar, muitos deixam-se levar pelos desejos e pela imprudência. Uma consequência degenerada e profana levam as pessoas a uma condição humilhante e depravada, a uma clara demonstração deliberada de um ato de sacrilégio direto às leis divinas. Daniel 5,3 diz, então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Esse é também o retrato fiel da situação em que estava esse rei, colocando a sua segurança, colocando os seus prazeres acima do Todo-Poderoso, insultando a santidade de Deus, insultando as coisas sagradas de Deus. E não se engane não, nos nossos dias atuais, nós acompanhamos ainda pessoas desavisadas, afastadas do conhecimento verdadeiro de Deus e também com uma vida levada pelo seu coração. Certamente destruição virá sobre estas vidas em algum momento da trajetória de suas vidas. Às vezes, pensamos o ledo engano, um grande engano nosso, de acharmos em vivermos situações ao nosso bel prazer, nós iremos alcançar nas nossas vidas a aprovação de Deus. Mas eu quero dizer para você que a aprovação de Deus, ela virá com uma vida totalmente direcionada, orientada e feita segundo os preceitos de Deus. O subtópico 3 diz, o perigo do hedonismo. Hedonismo é a busca desenfreada e egoísta do prazer e satisfação carnal, um retrato atual da sociedade sem Deus que leva a muitos indivíduos à busca pelo prazer a todo custo. Diante da cultura moderna que vivemos, mergulhada e submersa em toda sorte de imoralidade e indiferença ao seu Criador, os hedonistas defendem que a coisa mais importante na vida é a conquista do prazer e fuga do sofrimento. Não se preocupam se é correto ou puro, mas se trará prazer. Esse é o retrato das pessoas que vivem uma vida intimamente, profundamente ligada ao seu prazer, às suas vontades. E nós, como conhecedores das Escrituras Sagradas, nós precisamos entender
que a nossa vontade é fazer a vontade de Deus. O prazer do cristão é ter uma vida alicerçada pela palavra de Deus e direcionada pelos seus princípios. Quando um homem ou uma mulher quebram os princípios de Deus, algo terrível poderá acontecer em sua vida. Foi o que aconteceu na vida de Belsazar. E nós vamos acompanhar no decorrer desta pré-aula de jovens. Você vai perceber a situação em que envolveu a vida deste rei, porque eu acredito, nós acreditamos pela leitura da palavra de Deus e pelas lições que já foram dadas até aqui, que ele já tinha o conhecimento do que já havia acontecido com Nabucodonosor, o seu pai anteriormente, e tinha acontecido situações adversas na vida de Nabucodonosor por conta do seu orgulho, da sua altivez e da sua vida direcionada pelos seus próprios pensamentos. É isso que acontece na vida de um homem ou de uma mulher que fogem dos princípios de Deus e querem viver a sua própria vida ao seu bel prazer. O prazer hoje na vida do homem é que tem afastado ele da presença de Deus. Ele tem colocado no seu coração o seu desejo, a sua vontade, e muitas vezes ele não sabe que a vontade dele pode muitas vezes ser diferente da vontade de Deus, porque Deus tem algo melhor para as nossas vidas. Deus tem algo tremendo para as nossas vidas. Na continuação nos diz, nos dias atuais, vemos com uma maior intensidade a satisfação pessoal pelo prazer, em detrimento à moralidade, à ética e aos bons costumes, comportamentos libertinos na sexualidade, no uso de drogas e numa mentalidade caracterizada pelos excessos compulsivos advindo de impulsos procedentes do maligno. O texto de Eclesiastes 12:13 diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Deixa eu te dizer uma coisa aqui para você, uma coisa importante, uma coisa importantíssima para o seu coração. O homem, às vezes, quando jovem, ele acha que sabe todas as coisas. Na sua juventude, na sua tenra idade, ele acredita que já tem o conhecimento elevado de todas as coisas. Isso acontece com muitas pessoas. Às vezes é natural e é normal isso acontecer, porque às vezes o indivíduo, ele absorve um certo conhecimento e ele já acha que sabe de tudo. O texto que nós lemos agora, de Eclesiastes 12:13, nós vemos a expressão de um homem já velho, já idoso, e que vivenciou tudo. Todas as riquezas, todos os prazeres, todos os bens, tudo aquilo que um homem normal poderia galgar e alcançar, Salomão teve. Salomão conquistou. Salomão teve tudo aquilo que um homem hoje, nos nossos dias, procura ter. Uma vida tranquila, talvez uma casa bem confortável, uma conta bancária gorda, carro e outros bens. Eu quero dizer para você, queridos, Salomão tinha tudo isso. Mas no final da sua vida, ele disse uma coisa importantíssima, que a conclusão de tudo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Todo homem que conhece a Deus, todo homem que se chega a Deus, ele precisa entender que as coisas da terra são momentâneas e são passageiras. Nós não iremos levar nada daqui. As conquistas são importantes. Os bens que nós alcançamos são importantes, porque momentaneamente vão trazer-nos uma tranquilidade. Mas o que eu quero enfatizar com você, prezado professor e aluno e amigos, é que os nossos bens não podem trazer prazer perene e sempre nas nossas vidas esse contentamento de espírito.
os bens que sobrevêm à nossa vida, que são dados pela mão de Deus, nós precisamos usá-los à disposição da obra de Deus. O enigma na parede, o tópico de número 2. O subtópico 1 diz, a escrita na parede. Enquanto momentaneamente havia alegria por parte do rei e seus convidados, inesperadamente veio o juízo misterioso de Deus. A euforia deu lugar ao silêncio e o pavor tomou conta de todos. Rosto empalecido, joelhos batendo um no outro e as pernas vacilaram. Essa é a imagem de uma grande impotência, de uma autoridade que não reconheceu o ser supremo e soberano. Daniel 5,17 diz, ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Era isso que Beltsazar precisava compreender, que a glória do seu reino, que a força do seu reino, a grandeza do seu reino veio do Senhor. E certamente ele já tinha ouvido falar que Deus havia engrandecido antes o seu pai Nabucodonosor enquanto reinava. Mas o homem é assim mesmo. O homem, ele é tendencioso a se esquecer facilmente daquilo que Deus faz, daquilo que Deus opera, daquilo que Deus traz sobre a vida dele. O homem, ele é tendencioso a se esquecer. Talvez acontece ligeiramente uma amnésia espiritual em sua vida. Mas eu quero dizer para você, nós não deveremos nos esquecer da bondade de Deus, da grandeza do Senhor, daquilo que Deus fez nas nossas vidas e tem feito. Na semelhança aqui desse rei, ele precisava entender que o seu governo era um governo terreno e que existia o rei que é sobre todos os reinos, aquele que coloca o rei, aquele que tira o rei, é aquele que governa tudo com cetro de ferro, é o Senhor, o nosso Deus. É Ele que tem um domínio de todas as coisas. E quando o homem entender isso, ele terá uma vida tranquila. O subtópico 2 diz, o enigma, a escrita na parede, foi aos olhos de Beltsazar um mistério, algo que fugia de sua compreensão humana. Mesmo chamados os sábios de seu reino, não foi possível decifrar aquele enigma, pois era uma mensagem sobrenatural e de juízo. O rei imediatamente pediu que introduzisse aqueles que estão sem direção de Deus e sem visão. O texto de Daniel 5, versículo 7, e a parte A, vai dizer, o rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. É isso que acontece quando o homem perde a direção de Deus. É isso que acontece na vida de um ser humano que perde a direção e a visão de Deus. Ele procura pessoas que não têm visão de Deus. Ele vai atrás de pessoas que não têm comunhão com Deus e não terão a possibilidade, eles não terão a capacidade de trazer a interpretação daquilo que está acontecendo na sua vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você e dizer uma coisa importante. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não entendemos e nós iremos procurar muitas pessoas sem direção de Deus. Eu não vou dizer nenhum cristão, um servo de Deus. Muitas pessoas procuram um colega de trabalho, um amigo, um parente que não tem direção de Deus, que não tem uma vida com Deus, não tem o temor de Deus. Vão pedir conselhos, vão pedir orientações. E certamente as orientações e os conselhos que serão dados não serão orientações e conselhos bons, porque não vem de Deus. Assim aconteceu com Beltsazar. Chamou imediatamente, na primeira situação que houve em sua vida de tribulação, ele já vai procurar pessoas que não eram as pessoas corretas para lhe dar
ali a orientação devida e a interpretação daquilo que estava acontecendo com sua vida naquele momento. O enigma aconteceu, mas, segundo o texto que nós lemos do capítulo 5 de Daniel, que certamente você já leu, não tinha ninguém que tinha a possibilidade de decifrar o enigma que foi apresentado para aquele rei. Daniel é chamado. Daniel já não era mais aqui um jovem, mas um homem de idade avançada. Mesmo depois de muito tempo, Daniel ainda tinha uma vida de temor e obediência a Deus. Uma juventude de fidelidade ao Senhor tem consequências para a vida inteira. Pastor Valmir Nascimento, comentarista da revista. Daniel 5,17, o texto diz: Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura, lhe farei saber a interpretação. Foi isso que Daniel assentou no seu coração. Mesmo em uma vida já avançada em dias, mas ele não perdeu o temor a Deus. Daniel era a única pessoa no reino inteiro que tinha a capacidade de decifrar o enigma. E entenda uma coisa importante: existirão situações nas nossas vidas, ao redor das nossas vidas, que as pessoas irão nos procurar. E nós precisamos, sendo jovens ou avançados já em idade, nós precisamos ter o temor de Deus, porque as pessoas irão nos procurar. Por que elas irão nos procurar? Porque eles acreditam que em nós, servos de Deus, há a verdade, há um conselho correto, há uma orientação correta para as vidas. O cristão tem uma responsabilidade imensa nessa terra. Além de ser um agente de Deus nessa terra, ele tem a primazia de ter a palavra de Deus para anunciação para aqueles que perecem. Ele tem a incumbência que as pessoas que estão ao seu redor, em tribulação, em aflição, eles têm a responsabilidade de trazer uma palavra de conforto, uma palavra de alívio, uma palavra de direção. É por isso que Daniel, no livro de Daniel, nesse capítulo 5, eles irão retratar Daniel como um homem cheio de inteligência, luz e sabedoria excelente. Era isso que estava na vida de Daniel. A luz é a direção de Deus para a vida do homem. Ele tinha inteligência, porque a sua mente era preenchida pela palavra de Deus, pela orientação de Deus. Ele tinha na sua vida tudo isso. A sabedoria, ela advém nas nossas vidas, não pelos nossos meros esforços em busca de conhecimento, mas a sabedoria, segundo a palavra de Deus em Provérbios 1:7, ela vai se iniciar, ela vai dar origem pelo temor a Deus. Então nós precisamos entender isso, que diante de todas as situações adversas, um dia alguém irá nos procurar. Ainda que estejamos esquecidos, ainda que estejamos afastados deles, mas um dia eles irão se lembrar de nós e irão nos chamar, porque eles não terão condição de resolver a situação difícil que estão vivendo. Eles precisarão de uma direção de Deus. E eu e você temos essa responsabilidade de dar essa orientação através da palavra de Deus. O tópico seguinte diz: a sentença divina. Subtópico 1 fala: a conduta de Daniel. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Daniel 5,13. Aqui Daniel é chamado pelo seu nome hebreu e não pelo seu apelido babilônico. Isso demonstra
a sua identidade firme e autêntica de servo do Deus Altíssimo. Ele se apresenta como verdadeiro profeta de Deus. Não se vende como os falsos profetas. Antes, tem um procedimento correto e de temor ao Senhor. Foi isso que aconteceu na vida de Daniel. Ele não se deixou levar por aquilo que ele alcançasse, por aquilo que ele fizesse para Deus. Não fazemos as coisas para Deus naquele toma lá da cá. Eu não faço uma coisa para Deus com a minha outra mão estirada para receber, porque eu já tenho recebido de Deus já. Eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho uma família abençoada, eu tenho um trabalho, eu tenho muitas posses que Deus já me entregou. E o mais importante de todos os bens, a certeza de vida eterna, que ninguém poderá nos tirar. Esse é o maior bem que o ser humano nessa terra pode alcançar, é a certeza de vida eterna. Os falsos profetas dos dias de hoje, eles não têm pudor. Eles estão a todo custo buscando prazer em suas vidas para alcançar os seus bens, para alcançar o seu nome sendo soprado na mídia, na TV, nos meios de comunicação de uma forma geral. Eles querem apenas aparecer e esquecem o que está escrito em João 3,30, que diz que é preciso que diminuamos e que o Senhor cresça. Esse deve ser o pensamento do cristão. Quando ele cresce, ele diminui. É assim que acontece diante de Deus. E Daniel entendeu isso. Ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele era uma providência, uma oportunidade de Deus para a sua vida. E ele não deveria se ensoberbecer, porque ele tinha de Deus a direção. E aqui eu abro um parênteses importante. E quero falar aqui para você. Quero dizer uma coisa importante para você. Querido professor e prezado aluno e amigos que nos assistem. Todas as vezes que o Senhor nos colocar em situações abençoadas e que o Senhor nos der a oportunidade maravilhosa de crescermos na nossa vida, entenda uma coisa, é a mão de Deus te levando. É o Senhor te promovendo. É o Senhor levantando a tua vida que talvez algum tempo atrás você orou, você jejuou, você pediu ao Senhor, você clamou a Deus pelas madrugadas ou durante o dia, indo para o seu trabalho, e Deus te ouviu. E Deus proporcionou para a sua vida no dia de hoje a situação confortável que você está. Deus tem te usado. Deus tem feito através da tua vida coisa maravilhosa. Mas entenda uma coisa, o seu coração não poderá se elevar. A sua mente, ela não poderá se elevar diante daquilo que acontece em sua vida. Entenda, tudo que acontece nas nossas vidas procede da mão de Deus. Tudo vem das mãos do Senhor para as nossas vidas. Quanto mais nós crescemos, mais precisamos entender que devemos descer na presença de Deus e reconhecer que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele está nos céus. E a expressão está nos céus aqui para você e para mim é que Ele está acima de todas as pessoas, de todos os reinos. Continuemos. Subtópico 2, o significado da escrita. O teor da escrita na parede e sua interpretação feita por Daniel. Mene, Mene, Tekel e Parzim. Daniel 5:25. Mene, Mene significa contar ou contado. Tekel significa pesado. Parzim significa dividido. Esse foi o veredicto claro de Deus, dizendo que havia chegado juízo ao rei Belsazar e sobre o império babilônico. O juízo agora chega sobre a vida desse rei. E agora a sentença foi dada por Deus. A escrita foi colocada no texto de Daniel capítulo 5, na altura do versículo 4, versículo 5,
o texto vai dizer que estava de frente ao candeeiro e na caiadura ali do Palácio Real, naquela parede. E analisando historicamente essa caiadura nessa parede ali do Palácio Real, eu vi que era ali que era escrito todas as conquistas nacionais feitas por aquele rei. Era ali que era escrito, naquela caiadura, onde foi escrito com o dedo ali, a sentença e o juízo para aquele rei. No mesmo lugar que foi colocado ali por aquele rei, conquistas e registrado, conquistas maravilhosas para ele, nacionais para ele, foi no mesmo lugar que Deus escolheu para dar a sua sentença, mostrando para ele que as conquistas que ele tinha feito tinham vindo de Deus, mas que pelo ensoberbecer de sua vida, o juízo agora veio sobre a sua vida. Deus não está preocupado com o patriotismo daquele homem. Deus não estava ali preocupado, é claro que Deus não se preocupa com nada disso, Deus não é ser humano, mas usando essa figura de linguagem, Deus não estava preocupado com as conquistas que ele teve, mas Deus estava analisando como estava a vida dele diante dele. Como é que está a sua vida diante de Deus? Você tem registrado na sua vida muitas conquistas, muitas vitórias, mas eu quero dizer para você, eu quero reforçar na sua mente aqui, as suas conquistas vêm da mão de Deus. O juízo concretizado, naquela mesma noite, a palavra de Deus se cumpriu e o rei foi morto pelos caldeus. O texto de Daniel 5,30 diz, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. O Senhor mais uma vez demonstra a sua soberania sobre os reis da terra e mostra a todos a consequência destruidora do prazer carnal. Devemos reconhecer a Deus como Supremo Senhor e vivermos de acordo com as suas ordenanças e princípios, que são norteadores de uma vida santa em meio a um mundo de imoralidade e devassidão. Nós precisamos colocar na nossa mente que os princípios de Deus jamais poderão ser quebrados. Quando o rei Belsazar convida 1000 homens, convida mulheres, concubinas, e traz os utensílios da casa de Deus que eram usados de forma sagrada na adoração ao Senhor. E naquela festa profana, aquela festa de insulto a Deus, começam a beber, a se alegrar com as coisas sagradas, profanando as coisas sagradas de Deus. E a agravante ainda maior foi que eles começaram a louvar, a adorar o Deus do ouro, o Deus da prata, o Deus do bronze, o Deus de madeira e o Deus de pedra. Essa foi a maior agravante. Por quê? Porque Deus não divide a sua adoração com ninguém. A sua adoração a Deus precisa ser perfeita e completa ao Senhor. Deus não aceita por metade a minha e a sua adoração. Quando se trata de adoração, nós precisamos entender que os louvores e a adoração devida ao Senhor precisa ser feita com o coração diante de Deus. Eles aqui começaram a adorar a deuses pagãos, deuses estranhos, e imediatamente a sentença veio sobre a vida daquelas pessoas. Uma coisa interessante que, analisando o texto, é que você vê a incapacidade, a impotência, mesmo todos estando embriagados já, talvez, mas quando eles veem aqueles dedos de mão humana escrevendo na parede, eles começam agora o seu semblante em enrijecer. Eles começam a ficar com medo. Os seus joelhos batem um no outro, os seus lombos começam a relaxar. Eles não sabem o que está acontecendo, mas é o juízo de Deus que começa a chegar
sobre a vida daquele reino. Eu aprendo uma coisa aqui importante e quero passar para você. Nós não poderemos jamais profanar as coisas santas de Deus. Todas as vezes que nós colocamos os nossos pés em um local que é consagrado ao Senhor, seja na casa de Deus, principalmente quando estamos reunidos para adorar o Senhor na sua casa, a casa de Deus é um local de grande reverência por nossa parte ao Senhor. Nós precisamos guardar o nosso pé, nós precisamos colocar nossa mente cativa no Senhor e atender o seu chamado para a adoração perfeita ao Senhor. A conclusão diz, em resumo, a história de Beltsazar em Daniel 5 serve como lembrete de que o hedonismo desenfreado e a indiferença espiritual podem levar a consequências destrutivas. O deleite e a satisfação do cristão não estão nas coisas materiais e deste mundo, mas em Deus. Em Cristo temos a vida abundante, segundo João 10:10. E aqui, prezados professores e prezados alunos, nós encerramos a pré-aula da lição de jovens de número 8. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue conservando a sua vida jovem, até a sua maturidade, até a sua velhice, até Jesus voltar para você ou de uma forma coletiva para todos. Professores, que Deus te abençoe de uma forma tremenda e poderosa, em um nome de Jesus, e até a nossa próxima pré-aula.